Deus, Ele pode, em fração de segundos, mudar as coisas, se eu estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, dando a Ele o que Ele quer, o que Ele espera de mim. Como eu não vou viver o que Ele tem reservado para mim? Mas aí a pessoa fica com aquela mente confusa, pensando em muita coisa. Então, mas aí eu vou ter que parar, porque eu vou ter que fazer isso aqui, porque eu vou ter que fazer aquilo outro, porque aí, sabe, eu tenho que pensar melhor, porque aí se não der para fazer aquilo, e se não der para fazer aquilo outro, meu filho, para de viver a sua vida e começa a viver a vida de Deus. Ah, meu Pai, hoje tantas coisas aconteceram desde as 5 horas da manhã. Tantas coisas aconteceram. O Senhor veio, se manifestou, se revelou. Nós tivemos um período te adorando, só te adorando. Só adorando o Senhor pela manhã. Depois a palavra com Senhor, as orações e os batismos. Oh, Pai, quantas pessoas se renderam ao Senhor. Hoje é o 5º dia que o Senhor está fazendo uma obra incrível. Nós viemos orar, clamar meu Deus, para romper com as muralhas. Às vezes a pessoa veio para buscar uma coisa, uma mudança, e ela se depara que a maior mudança é quando ela acontece na nossa vida espiritual. É quando ela acontece no nosso padrão de pensamento. Satanás está aqui na terra de forma ilegal. E ele precisa de legalidade, ele precisa que as pessoas deem a ele legalidade para ele poder atuar. Mas nós não podemos dar ao mal legalidade, Pai. Nós precisamos dar lugar à presença do Teu Espírito na nossa vida. Então vem, Espírito Santo. Vem, Senhor. Porque nós estamos, Senhor, impactados pelo que o Senhor fez hoje. Nós estamos, Senhor, nós estamos desfrutando daquilo que o Senhor vem derramando gratuitamente sobre nós. E é uma pena, Pai, é uma pena para a vida daqueles que não entenderam isso aqui. A bispa está há 5 dias, milagrosamente, em jejum absoluto, sem comer nada. E esse período, Pai, às vezes eu vejo ela aqui no altar igual hoje, com uma força. Ah, Espírito Santo, é a Tua graça, é a Tua presença, que vem e nos ensina e nos mostra, tudo é possível àquele que crê. Se uma pessoa se focar, se concentrar, fazer apenas uma coisa, que é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer pela vida dela, que é buscar a Deus. Não há como, Pai. Às vezes a gente pode não entender muito bem, a gente pode não ver, não perceber, mas, Senhor, algo gigantesco está acontecendo. Algo que a gente não tem nem como, meu Deus,
imaginar, dimensionar. Então, obrigado por estar aqui, Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti a glória, a Ele a glória, ao Senhor toda a glória. Oferecemos a Ti, meu Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, e que o Senhor receba, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Então diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor reservou o melhor vinho para o final, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Pode se sentar, por favor. Pode se sentar, por gentileza. Bom, eu creio que todos que estão aqui estão, ainda que alguns eu percebo que não puderam estar pela manhã, mas você conseguiu acompanhar pela transmissão? Conseguiu? Perfeito, maravilhoso. Por quê? Porque hoje é o 5º dia desse propósito que nós já estamos. E Deus fez algo hoje incrível, como podemos dizer. Um dia está sendo melhor do que o outro. Uma manhã está sendo melhor do que a outra. O Senhor nos presenteou hoje com tantas bênçãos, com tantas coisas que aconteceram. E Deus, Ele está nos convocando nesse período. Ele está nos chamando, indo mais em cima da própria palavra desse domingo, que fala sobre padrão de pensamento. Por que Ele está nos chamando? Por que Ele está nos convocando? Deus tem informações que nós não temos. Ele sabe o que vai acontecer aí pela frente. E Ele também sabe como cada um está tratando a sua vida espiritual. Até porque Satanás está aqui na terra, diga comigo, de forma ilegal. Ele está de forma ilegal. E ele precisa que as pessoas deem a ele legalidade, permissão, autorização, para que ele possa atuar, para que ele possa se manifestar, porque vivemos os últimos dias. A Bíblia fala que ele tem pressa, ele sabe que o seu tempo está acabando. E por isso, Satanás, que luta para imitar tudo que Deus fez, criou, então, ele vem lutando, já não é de hoje, para conseguir estabelecer no meio da humanidade, no meio das pessoas, um padrão de pensamento. Uma única forma de se pensar. Tanto que hoje o culto da manhã, a bispo abriu falando que lá no Reino Unido já foi estabelecido como lei uma forma, das pessoas elas fazerem todas as suas transações por um meio digital, por um chip digital, ali é onde vai conter todas as informações que a pessoa precisa. E isso é bíblico. Isso está na palavra. Satanás, no Apocalipse,
Você vê ele imitando aquilo que Deus ele já havia estabelecido para Israel em Deuteronômio, capítulo 6, aonde ele estabelece para que houvesse a Torá na mente e, consequentemente, nas mãos, e que o pai e a mãe ensinasse o seu filho dia e noite, noite e dia, a amar a Deus, a obedecer a Deus, a agradar a Deus. Então, esse ensinamento, ele seria transmitido em todos os momentos da vida desta criança, dessa família. E o que a gente vê hoje mais presente do que nunca na vida das famílias, na vida das crianças, na vida das pessoas? Diga comigo, redes sociais. Diga, a mídia. O que não sai da mão das pessoas? Do que as crianças, infelizmente, elas não saem da frente? De tela, de celular, de rede social, pessoas que estão hiperconectadas e informadas. Se você perguntar para ela o que está acontecendo nesse momento no mundo, ela vai saber falar? Ela vai saber te descrever? O que está acontecendo agora? O que aconteceu exatamente em tal lugar? Ah, ela sabe. Ela está por dentro. E por quê? Porque ela está hiperconectada. Você vai vendo que sutilmente, né? Como se diz assim, antigamente... eu não me lembro, eu vou falar a verdade, essa cena, né, acho que é mais fácil a gente ver em filme do que... Eu não me lembro, faz muito tempo que eu não me lembro um jornaleiro entregar um jornal na porta de casa. Já faz muito tempo que eu não vejo um jornaleiro entregar um jornal, né, na porta de casa. Eu falo, eu não assino nada, não tenho nada disso, mas eu falo, eu não, nem que se sair de madrugada, nunca mais eu vi essa cena, né? Eu já vi muito essa cena. Hoje já não há necessidade. Hoje a pessoa acorda de manhã e, infelizmente, muitos a primeira coisa que fazem ou é ligar a sua televisão ou é já conectar ali em alguma coisa através do seu próprio aparelho de celular, computador e etc. Então, diga comigo, padrão de pensamento. Deus, ele estabeleceu, começando pelo patriarca Abraão, e aí, consequentemente, Isaac, Jacó, mas um ponto alto que ele estabeleceu foi tanto com Moisés, mas através da lei, mas principalmente quando Moisés morre e Josué vai levar Israel à conquista da terra prometida, e ele dá uma instrução dizendo, diga comigo, medita na palavra de vez em quando. Dia e noite. Já era uma orientação que Deus já vinha dando através de Moisés. E ele precisou firmar aquilo com Josué, como ele firmou aquilo com Moisés lá em Deuteronômio capítulo 6, falando, eu vou ler já isso, falando dessa importância de se meditar, de se pregar, de se ensinar, de se falar a palavra. Mas hoje,
a gente não tem visto isso acontecer com a mesma dedicação como foi passado da parte de Deus para Moisés e para Josué. Quer um exemplo? Esse propósito da oração das 5 horas da manhã. Gente, deixa eu falar uma coisa assim, que eu tenho visto e percebido. Quando a bispa foi impulsionada para fazer esse trabalho, ainda ela até usou uma expressão no evento, no jejum passado, tinha acabado de terminar um trabalho que a igreja tinha realizado com jovens, e ela ainda usou uma expressão assim: ô Senhor, mas olha, para a carne, nesse momento, fazer esse jejum de 25 horas, para a carne, nesse momento, não é o que a carne gostaria. A carne queria outra coisa. Aí ela sai de um trabalho de 25 horas, orando, clamando, passa praticamente uma madrugada toda orando, pregando, já tinha passado por volta ali de umas 6 horas, se não me falha a memória, das 7 da manhã do Projeto Casa Firme. E de repente Deus vem e dá uma outra direção para ela. Faz um jejum de 7 dias, que agora vai ser 8 dias. Absoluto. Sem comer nada. Qual que é o propósito de fazer uma coisa dessa? De mexer, em primeiro lugar, com a carne dela. Diga comigo, é não aceitar a mesma vida, os mesmos resultados, a mesma história. Quando você realmente quer algo maior para a sua vida, você não vai medir esforços. Então vamos começar por um esforço. Estar aqui 5 horas da manhã é um esforço? Sim ou não? Se eu quisesse colocar, vamos colocar um pouquinho de água aqui. Vamos colocar um pouquinho de água aqui nesse sacrifício. Se eu fosse contratado para trabalhar numa empresa, para ter o salário dos meus sonhos, mas começava às 5 horas da manhã, eu iria? Iria ou não iria? Iria. Se isso determinasse a casa que eu quero, o carro que eu quero, a vida que eu quero, o resultado que eu quero, os sonhos que eu desejo, que eu tenho. 5? Eis-me aqui. Mas quantas vezes você já nos ouviu pregar aqui, incansavelmente? Diga comigo, o que acontece dentro, reflete aonde? Se não mudar dentro, não vai mudar onde? Então, aonde está o nosso primeiro foco? Uma mudança externa ou uma mudança interna? Então, isso para a carne não vai ser nada agradável. Nada, não vai ser nada agradável. Automaticamente você acaba dormindo menos. Você, naqueles que estão fazendo o jejum das 5 ao meio-dia, já passa, e que na verdade, eu vou falar uma coisa, esse horário das 5 ao meio-dia passa assim que você nem vê. Então, a hora que você vê, já acabou. Hoje mesmo, a hora que o Senhor abriu aqui, a bispa abriu o trabalho de manhã aqui, a hora que eu fui me dar conta que terminou a adoração, eu não tinha nem percebido que tinha passado, acho que 1 hora, ou mais de 1 hora de adoração, que eu nem tinha visto que tinha passado. Por quê? Porque é uma outra fluidez, é uma outra atmosfera, você percebe
que você não está com pressa para sair da presença do rei. Você, naquele momento, você entra na presença, na verdade já estamos, mas você se inunda com a presença de Deus de tal maneira que você não quer mais sair, você não quer parar, você não pensa em outra coisa, até porque nós não temos outra coisa melhor para fazer. O que a gente tem de melhor para fazer nesse presente momento? Mas aí eu volto no padrão de pensamento do anticristo, de Satanás. Isso não entra na cabeça daquele que tem na vida dele, diga comigo, uma religião. Diga, existe Jesus Cristo e existe religiões. Diga, existem aqueles que só praticam uma religião. Então, aqueles que praticam uma religião é muito, é desnecessário. Não precisa de tudo isso. Eu posso fazer do meu jeito. Eu vou buscar aqui como eu acho que eu tenho que buscar. Quem realmente quer uma vida com Jesus, você vai ver que ele não mede. Ele não fica ali medindo, ali, contando ali. Eu orei 10 minutos. Não, eu orei meia hora. Ah, não, eu orei 1 hora. Ele não fica ali medindo. Ele não se dá conta. Por quê? Porque ele entrou na verdadeira vida dele. Essa é a vida dele. Jesus é a vida dele. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele está exatamente na direção certa. Ele não precisa de outra coisa. Até porque as outras coisas dependem totalmente dessa única coisa, que é Jesus. Que é o relacionamento que ela está construindo. Diga comigo, são dias de construção de um relacionamento com Jesus. Aí eu pergunto como você está construindo esse relacionamento com Ele nesses últimos dias? Que padrão você está estabelecendo aí dentro de você? Que padrão? Porque aí fora, olha aqui para mim, lá fora já existe um padrão. A mídia já tem o seu padrão. Hoje, se você observar a guerra que tem se levantado e aumentado e potencializado contra Israel. Hoje ainda a bispa falava do nível de rejeição que tiveram, a atitude que tiveram, acho que na ONU, se não me falha a memória, quando o ministro de Israel foi falar. Você vê que se Israel não se posiciona e não se levanta, eles querem acabar com Israel a todo custo. Só que é bíblico. Ninguém pode acabar com o povo de Israel. Ninguém pode acabar, ninguém pode. Mas isso está provado que nós estamos vivendo o final dos tempos. Isso está provado de que está chegando o tempo aonde o pecado ele vai aumentar numa medida que não dá nem para imaginar. Ou seja, diga comigo, o pecado vai crescer sobremaneira. Diga, mas a igreja do Senhor, diga, ela também vai crescer. Diga comigo, na mesma medida. Ou seja, por isso que a Bíblia diz, as portas do inferno elas não, as portas do inferno vão tentar prevalecer.
Mas vai prevalecer na vida de quem, bispo? Vai prevalecer na vida daqueles que só têm uma religião. Tanto que na passagem que fala de Babel, que foi aquela confusão toda, que o Senhor tinha mandado eles se espalharem, e eles não quiseram se espalhar, e eles quiseram se unir e construir uma torre, e poder chegar a qualquer custo até o céu. E o Senhor teve que ali intervir naquela situação. Ali nasceu os chamados ismos, né? E que, infelizmente, muita gente gosta de ficar batendo no peito e dizer, eu sou do cristianismo. Então, mas dentro do próprio cristianismo tem muitos braços, tem muitas vertentes aí, aonde muita gente quer defender uma tese, quer defender uma doutrina humana, quer defender uma coisa que você vê que ela sai fora do propósito de uma verdadeira vida com Jesus Cristo. E Jesus não levantou nenhuma religião. Jesus não levantou nada disso. Mas tem gente que ele está lá, com a sua doutrina, o seu padrão de pensamento. Porque não, eu acho que servir a Deus não é assim. Então, que jeito que é servir a Deus? Não, eu acho que não precisa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deus é limitado? Deus é limitado? Deus pensa pequeno? Deus é grande? É exuberante? Ele é o Todo-Poderoso? Existe algum limite para Deus? Você é a imagem e semelhança de quem? Eu e você somos a imagem e semelhança de quem? Então, você quer se parecer com quem? Com Deus? Então, aí você tem que fazer essas perguntas para você. É você, é você que se limita, é você que coloca limite, ou na tua vida com Deus você não coloca limite? Como é que funciona? É você que estipula, não, eu só posso até aqui, até esse ponto aqui. Não, com Deus não é assim. Quem anda com Deus não é assim. Se Deus falar assim para você, olha aqui para mim, se Deus falar assim para você, esteja aqui 5 horas da manhã, o que você faz? Você está? Sim ou não? Eu acredito que ele já falou. Eu acredito que ele já falou. Tanto que o que aconteceu hoje não aconteceu por acaso. O que vem acontecendo não está acontecendo por acaso. As mudanças que estão acontecendo na vida, as conversões, as transformações, o que está acontecendo de dentro para fora. Tem gente saindo de cidades distantes, pegando carro, pegando ônibus, porque entendeu o mover e disse, eu não quero ficar de fora. Trouxe seu azeite, trouxe o seu mel, trouxe aí esses... Eu vi várias outras coisas aqui no altar, que o pessoal trouxe água, trouxe outros objetos para receber a oração. Até tem que tomar depois um cuidado para não, na hora de pegar aqui, não acontecer de cair e depois a gente organiza isso de uma forma melhor. Mas aonde é meu ponto? Ela está entendendo. Algo está sendo provocado aqui no mundo espiritual. Ninguém resolve da noite para o dia fazer um jejum de 8 dias sem alimento. Não é um jejum intermitente. Ninguém vem para o altar 5 horas da manhã e agora já é o 5º dia
muda toda a rotina, muda a configuração de tudo, da vida pessoal, ministerial, tudo. Para quê? Para atender uma convocação, para atender um chamado. Qual é o chamado? O que ele está chamando? Ele está chamando para fazer o que agora? Ele quer que o seu povo agora pare para buscá-lo. Como tem gente que por motivo de trabalho, ele tem o motivo dele do trabalho, mas ele chega aqui às vezes 15, 10, 5 para 5, dá lá 6, 6 e meia, é o tempo que ele precisa para sair, para poder chegar no trabalho, no emprego. E ele já sai daqui direto, já organiza. Não, eu vou daqui para o trabalho, mas eu não vou. Peraí, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei. Deus, ele pode, em fração de segundos, mudar as coisas. Se eu estiver no lugar certo, fazendo a coisa certa, dando a ele o que ele quer, o que ele espera de mim. Como eu não vou viver o que ele tem reservado para mim? Mas aí a pessoa fica com aquela mente confusa, pensando em muita coisa. Então, mas aí eu vou ter que parar, porque eu vou ter que fazer isso aqui, porque eu vou ter que fazer aquilo outro, porque aí, sabe, eu tenho que pensar melhor, porque aí se não der para fazer aquilo, e se não der para fazer aquilo outro, meu filho, para de viver a sua vida e começa a viver a vida de Deus. Para de viver a sua vida, para de se preocupar tanto com essa vida. Não tem aquela passagem que fala, louco, hoje pedirão a tua alma. Quem já leu essa passagem? O que você tem vai ficar para quem? Se você hoje chegasse o espírito da morte e falasse, ó, vou te levar hoje para o inferno. Que isso, bicho? Está amarrado. Está amarrado? Ué, está falando de um louco. Ou está falando de um sábio? Nessa passagem, está falando de um louco ou de um sábio? E por que está falando de um louco? Porque está falando de alguém que vinha fazendo o quê? Só loucura. De alguém que não deu atenção, que não deu ouvido. Ó, hoje pede a tua alma, você vai partir hoje, você não vai mais viver. E aí? O que você lutou para construir, para conquistar, para ter, Bispo, mas o senhor está tirando a importância dos meus sonhos, dos meus projetos, do que eu desejo, do que Deus, ele fala que ele quer realizar. Querido, vamos repetir uma coisa juntos? Diga comigo, a minha maior vitória, diga, é a minha mudança interna. E diga comigo, diga junto, vem a salvação de almas. Então a salvação da tua alma é uma grande vitória, é a maior vitória? Sim ou não? E aqui nessa terra, a mudança interna não é a nossa maior vitória? Sim ou não? Então, se você alcança essa mudança aqui, ó, o que não vai mudar aqui fora? Mas o que muitos ainda têm? Um padrão de pensar. Vamos juntos? Padrão de pensamento. De novo, padrão de pensamento. Ó, alguns ainda carregam um padrão de pensamento. Ele tem um padrão que quando ele ouve uma coisa dessa, ele recebe algo nessa proporção. Opa, peraí. Fazer tudo isso pela minha vida espiritual? Mas você faria tudo isso pela tua vida financeira? Você faria tudo isso pela tua saúde? Por que você não faria tudo isso pela sua vida espiritual? E tudo isso não. Nosso sacrifício é muito pequeno perto do de Jesus. Quem está entendendo a palavra? Qual é o seu padrão de pensamento? Então eu vou ler algumas coisas aqui, ó.
Vamos começar com Mateus 13. Vamos ver se será possível ler tudo, mas acredito que não, pelo horário. Jesus lhes contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não. Porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o quê? O trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Vamos para o 36 agora. 13, 36. Então ele deixou a multidão e foi para casa. E seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: vamos repetir juntos? Explica-nos a parábola do joio no campo. Olha só. Ele conta uma parábola inicialmente, não conta? Tinha uma multidão, não tinha? Tinha aqui ou não tinha? Ó, porque no 36, então, ele deixou a multidão e foi para casa. Essa multidão, ela teve o interesse de saber a revelação dessa parábola? Não. Quem foi que abordou Jesus aqui, ó? Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. Quem abordou foi os discípulos. Diga comigo, só discípulo tem o interesse. Diga, tem o empenho. Diga, tem a dedicação de aprender de verdade com a palavra. Você tem essa, você pode dizer que você é um discípulo de Jesus, porque isso é uma coisa que está aí dentro. Peraí, eu não entendi isso aqui, deixa eu buscar saber, deixa eu aprender. Eu não recebi de forma revelada, não, eu quero a revelação disso aqui. Esse propósito aqui desses dias de jejum está revelando isso aqui. Tem dois grupos de pessoas. Tem aqueles que querem estar e estão, e tem aqueles que até queria, mas deixa eu ir para casa, deixa eu ficar em casa. Alguém vai falar: Bispo, o senhor está falando de uma maneira que está me pesando. Meu filho, eu não estou te pesando. Você pode ser que está se sentindo pesado. Por quê? Porque eu quero lembrar, está aqui o chofar. Ele é tocado 4 vezes aqui de manhã para anunciar que o Senhor, Ele tem vitórias para nós. Diga, Deus tem vitória para mim. Vamos falar mais forte, Deus tem vitória para mim. Mas não é ficar... Gente, a muralha de Jericó, ela não caiu com o povo ficando no acampamento, gente. Foi?
que o povo tinha que fazer por 6 dias? Sair, tirar o pezinho do acampamento, acordar cedo, para quem não sabe, andar 3 quilômetros até estar diante da muralha de Jericó, e ali andar 32 quilômetros durante 6 dias, sem abrir a boca, só ao som do chofar. E olha que naquela época não tinha Uber, viu? Não tinha bicicleta, não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha meio de transporte nenhum. Eles tinham que fazer tudo aquilo a pé e no deserto. E que deserto, hein, gente? Vou te falar. Que coisa. Você andar 3 quilômetros, você não beber um gole d'água, é perigoso você já começar a desidratar. Por causa do deserto, por causa do calor, por causa de tudo. Dependendo, você desfalece. De como a coisa é feia, ali é quente. E eles não viram aquilo como um problema. Então, discípulo, o que um discípulo ele quer? Ele quer estar aos pés do Senhor. Ele é igual a Maria. Eu parei tudo que eu tenho que fazer aqui em casa, eu vou para os pés do Senhor. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho uma vida toda para fazer isso, aquilo, mas agora é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a Deus. Então ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno e o inimigo que os semeia é o diabo. A colheita, diga comigo, a colheita é o fim desta era. Isso, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Que foi o que eu falei agora há pouco, né? Que o mundo dominado, né, pelo diabo e pelos seus anjos decaídos, ele está trabalhando para trazer um padrão de pensamento para as pessoas, para unir as pessoas a uma forma de viver, a um estilo de vida, a uma forma de pensar, aonde todo mundo junto. Então, o que vai se aumentar? Vai se aumentar o pecado. Porque, fala aqui para mim, quando alguém posta alguma coisa em rede social e chama a atenção da rede social, não sai todo mundo falando igual? Sai ou não sai? Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? Bobo. KKKKKKK. É assim ou não é? Um solta lá um comentário, KKKKKK. Eu estou dando esse exemplo. Aí abre o leque para vários exemplos. Aí um briga daqui, outro briga de lá, um xinga daqui, outro xinga de lá, um fala uma coisa aqui, o outro fala... Você vê, olha a influência. Olha o quanto as pessoas rapidamente elas se deixam levar.
Às vezes ela não tem nada a ver com aquilo, ela não tem nada a ver com aquela história, ela não tem nada a ver com aquela... Mas é um negócio que influencia ela. Ela bebeu tanto já da cultura que está aí fora que ela não consegue ficar calada, ela precisa falar, ela precisa digitar, porque ali, às vezes, dependendo do carro, não dá para falar o áudio, né? Ela tem que digitar, então ela tem que digitar alguma coisa, mandar alguma coisa ali. É assim ou não é? É gente que está cada dia mais sendo influenciado pelo que está aí fora. Por essa mídia. Que é um sistema, é uma forma do trabalho do anticristo para poder criar e estabelecer na vida das pessoas. Às vezes você abre uma notícia e aí vai vendo vários sites ali, você vê quase que todo mundo quase que falando a mesma coisa, quase que só muda uma palavra ou outra, uma expressão ou outra, mas praticamente quase que todo mundo. Você vê que tem algumas coisas que antes aparecia, agora já não aparece. Tem umas coisas que antes era normal, agora é regulado. E aquela coisa está regulada. E aquilo foi escondido. Aquilo não se deixa mais ser encontrado. Aquilo você tem que, às vezes, fazer uma pesquisa, alguma coisa. Por quê? Porque existe por detrás todo um sistema. E as pessoas vão acreditando naquelas desinformações, naquelas mentiras. E elas não buscam saber, peraí. O que a Bíblia diz? O que a palavra de Deus diz? Ó, outra coisa que eu acho muito, 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 muito importante e pertinente para a gente falar aqui agora. Olha aqui, ó, Mateus 24. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus e nem o Filho, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, vamos repetir essa frase comigo, ó. Como foi nos dias de quem? Você lembra como foi nos dias de Noé? Então vamos ler. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que acontecia naquela época de Noé, bispo? Está falando aqui, ó. Qual que era a maior preocupação que o povo tinha? Olha aqui, ó. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Qual era a prática? Qual que era a maior preocupação? Vamos juntos? Comiam. A preocupação era grande com a comida? Com o estômago? Sim? Bebiam? Casavam? E davam-se em casamento? Então, peraí. O que essa parte do versículo ela me ensina aqui, te ensina? Diga comigo, uma vida hedonista. Diga uma vida preocupada com seus interesses, prazeres. Então, tudo o que mais importava era a palavra de Deus, era a vontade de Deus ou era a própria vida? O que está acontecendo nos dias de hoje? A mesma coisa. Para onde está indo a preocupação das pessoas? O foco das pessoas. Talvez você deve ter gente lá, vizinho, amigo, parente. Talvez até se incomoda. Oh, mas você só vai para a igreja, meu, e a churrascada lá, ó, e a festa lá, ó. Eu marquei lá, estava te esperando lá. Ó. Eu achei que dessa vez você ia comigo. Não, mas pode ficar em paz. Semana que vem tem outra churrascada. Sério? Porque depois na outra também vai ter uma outra festa. E depois na outra também vai ter um casamento. E depois na outra também nós vamos descer para a praia.
E depois na outra também nós já está marcando para o final do ano e a gente já está vendo para aproveitar um feriado que vai ter aí antes do final do ano e a gente vai para a praia ou vai para tal coisa. E depois a gente no final do... Está entendendo ou não? A cabeça das pessoas agora, para onde está indo? Ô bispo, mas eu não posso viajar, não posso, né, tirar um momento. Claro que você pode. Eu não estou falando de um momento que você está tirando com a sua família, que você quer viver com a sua família. Não é nada disso. Eu estou falando que existe uma convocação nesse momento, aonde nem todo mundo está atendendo a essa convocação. É só isso. Tem gente que está ficando de fora. E ele está dizendo aqui, o Senhor Jesus, que nos dias de Noé não era diferente. Eu acredito que o Noé estava lá, ó, pregando lá os seus pregos, preparando a arca. E o povo não percebeu. Peraí, esse velho, esse homem, está aqui construindo esse barco gigantesco. Qual que é o propósito disso? Já está fazendo 10 anos que ele está fazendo isso, já está fazendo 20 anos, já está fazendo 5 décadas, já está indo para 8 décadas. Meu Deus, 9 décadas. Senhor, 100 anos, ou não é? Desde que eu te conheço, cara, já vai fazer 100 anos que você só está fazendo uma coisa. Diga comigo, Noé só fez uma coisa quando Deus anunciou, diga, o dilúvio. O que ele fez? Qual foi a única coisa que o Noé fez? Ele construiu o quê? A arca. E aquilo não era uma mensagem? Aquilo não era uma pregação? Rapaz, todo dia eu passo aqui, ó, eu venho aqui, né, comprar comida, comprar bebida, eu venho aqui com a minha mulher, eu venho aqui com o meu marido, eu só vejo você fazer uma coisa, cara. Você não faz outra coisa na tua vida. Você pode falar para mim o que vai acontecer? Olha, a Bíblia fala, eu vou ler acho que em Lucas, se não me falha a memória, da indiferença do povo. O povo não percebeu até a chegada do dilúvio. O povo não se atentou. Peraí, algo está acontecendo. Tem algo acontecendo. Eu quero avisar para quem está aqui às 15 horas, e eu não sei quem está na transmissão, mas acredito que a maior parte estava aqui já de manhã. Eu quero avisar você que está aqui hoje às 15 horas. Diga comigo, algo já está acontecendo no mundo espiritual. Algo já está acontecendo. Deus está nos preparando para alguma coisa que nós não temos toda a informação aí pela frente. E na época da pandemia, eu me lembro que a bispa foi impulsionada pelo Espírito Santo em janeiro e fevereiro a levar a igreja a buscar Deus num nível. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa. Tem coisa que é um presente de Deus mesmo, né? Janeiro e fevereiro, nos projetos de conquista, Deus usou a bispa. A bispa não sabia de nada. Ela teve aquele impulso, aquela direção do Espírito, de levar a igreja a buscar a Deus de uma maneira naquele ano. Que eu me lembro que quando foi anunciado que ia fechar tudo, um monte de gente estava despreparado. Muita gente despreparada. Muita gente não sabia o que ia fazer da vida. Enquanto muita gente correndo para cima e para baixo, não sabendo o que ia fazer da vida, porque ia ter que parar de trabalhar, ia ter que fechar a empresa, isso ia trazer prejuízo, isso ia trazer problemas, isso ia acontecer isso, aquilo, aquilo outro. A igreja vem e entra com 8 cultos, 8 reuniões. E a igreja estava preparada para lidar com aquela crise, para lidar com aquela situação. Como?
E o mais forte é que a maioria das pessoas que atacaram a igreja não foram os ímpios, viu? Diga comigo, foram os cristãos, os dos cristianismo, os que dizem que têm uma fé, eu tenho uma fé, mas criticou, atacou, perseguiu e falou e pá, ao invés de entender, peraí, por que a igreja está fazendo isso aqui? Qual é o propósito? O porquê? Aonde ela quer chegar? Não, vocês são imprudentes. Vocês querem matar as pessoas. Morreu tanta gente no nosso meio. Nossa. Eu não ouvi um membro. Louvado seja Deus, porque isso não tem a ver com a gente, né? Isso tem a ver com Deus. Assim, até onde eu sei, não teve um membro nosso que faleceu, que morreu por causa da pandemia. E isso é pela misericórdia de Deus. Por quê? Porque nós oramos, nós clamamos, nós jejuamos, nós buscamos, nós invocamos, nós fizemos a nossa parte, nós demos condições ao Senhor. Agora, esses dias, Deus está vendo algo aí, Deus está percebendo algo, Deus tem já as suas informações aí. Aí você vem e ouve o Reino Unido falando que já estabeleceu uma lei, que lá é lei agora. Todo mundo vai ter que entrar dentro da direção que foi estabelecida. É um chip que todo mundo vai ter que ter, digital, para poder fazer suas transações, suas questões. E aí tem outros lugares também já pensando nisso, e tudo isso com um único propósito. Um padrão de pensamento. Todo mundo vai ter que falar a mesma língua, todo mundo vai ter que agir igual, todo mundo vai ter que lidar igual. E aí o povo de Deus, o que o povo de Deus está fazendo nesse período? Está se preparando? Está aumentando o seu azeite para se tornar um azeite extra? Está fugindo desse hedonismo? Porque o hedonismo, o que ele vai trabalhar? A quebra de aliança. O que o hedonismo tem feito com a vida? Gente, olha, eu vou te falar. A semana passada, alguém chegou em mim e falou assim, bispo, porque eu traí minha mulher, porque não sei o quê, e eu escondi dela até hoje, e eu não falei para ela a verdade e tal, que eu não sei o quê, e eu estou pensando em me matar, estou pensando em tirar minha vida. Eu virei para ele e falei, vai lá e conta para ela. Para de esconder isso dela e vai lá e fala para ela. Acaba com esse peso, com essa condenação, com esse demônio que está te perturbando, roubando a tua paz, te prender numa coisa que só está desgraçando com a sua vida. Gente, na hora ele foi lá e ele contou. E ele falou, depois ele mandou mensagem agradecendo, falou, aquilo foi libertador. Por quê? Porque quem esconde os seus pecados não prospera, não tem paz, não tem nada de bom que possa favorecer ou abençoar a vida dela. E lá, ela está lá cheia de segredinhos, cheia disso, cheia daquilo. Não, pega, solta isso, fala de uma vez, confessa tudo, põe tudo para fora, faz uma catarse. Não, ela está segurando. Ela está segurando aquilo. Não vai adiantar. A Bíblia está mostrando que nós estamos vivendo como nos dias de Noé. Pode talvez não ser na mesma proporção, na mesma intensidade, mas que está chegando perto. E que está aumentando, cada dia que passa está aumentando. Porque, olha aqui para mim, só um minutinho. Quem ficou sabendo desse jejum e quem que viu esse jejum, já está acompanhando esse jejum desde quarta-feira para cá? Levanta a mão para mim. Aí. Será que de quarta-feira para cá a tua fome aumentou, a tua sede por Deus aumentou, o teu prazer por Deus, pelas coisas espirituais aumentou? Será que você está começando a entender coisas?
o que você deveria investir, se preocupar, fazer pela tua vida espiritual que talvez você nunca fez? Será que a sua mente está abrindo, ela está ampliando? Será que você está amando mais a Deus agora? Será que você está com mais fome de Deus, mais fome da palavra? Está mais sensível à presença dEle e mais... Não quero isso aqui não. Sai. Essas coisas, esse padrão do mundo, essa vida mundana, essas coisas que me acompanhavam, essas práticas, essa fala, essa linguagem, esses pensamentos, não quero. Quero isso aqui bem longe de mim. Bem longe. Porque pessoas estão sendo renovadas, pessoas estão sendo purificadas, pessoas estão sendo libertas, pessoas estão sendo transformadas, pessoas, elas estão notando, peraí, eu nunca pensei assim. A bispa falou uma coisa hoje que é assim, é impressionante. A graça que Deus está dando a ela. Porque quando você está com fome, olha aqui para mim, quando você está com fome, você não perde às vezes o raciocínio? Perde ou não perde? Ficar 5 dias sem comer, não era para ela estar perdido a clareza, o raciocínio, o entendimento das coisas direito? Sim ou não? E por que ela vem aqui? Hoje mesmo já, meu Deus do céu, o tempo que ela ficou aqui ainda. Desde as 5 horas da manhã. Completando hoje 5 dias que ela não alimentou, não comeu nada. E de onde vem tanta energia? De onde vem tanto entendimento? De onde vem tanta clareza? A pessoa, você vê, ela está acrescentando, agregando, nos ensinando, nos mostrando ainda mais. Meu Deus, se isso não é Deus para você, meu filho. Se isso não é a prova viva do que Deus ele pode fazer na vida de uma pessoa, que depende dele, que se joga nele e que acredita, Deus vai me sustentar, Deus vai me ajudar, Deus vai me usar aqui como seu instrumento, como seu porta-voz, para levar aqui agora um novo padrão, o padrão de Cristo, o padrão bíblico. É isso, é esse padrão que ele quer, é uma vida dedicada a ele, é uma vida vivida para ele. Chega dessa vida dividida. Eu quero agradar um pouco a minha carne, eu quero agradar um pouco a Deus, eu quero agradar um pouco o mundo, eu quero agradar um pouco a minha família, eu quero agradar um pouco as pessoas, e eu quero agradar um pouco a Deus. Não! Se você tiver que desagradar alguém por agradar a Deus, não se preocupe com isso. Se alguém está chiando, se alguém está reclamando, porque você entendeu que agora é hora de você estabelecer esse novo padrão, esse padrão de pensamento chamado Jesus Cristo. Eu vou viver para agradar a Ele. Saiba de uma coisa, mais cedo ou mais tarde essa pessoa ela vai ter que se dobrar, ela vai ter que reconhecer que você fez a melhor coisa para a sua vida. A melhor decisão que você tomou para a sua vida. Que você estava certo. Eu te convido a ficar em pé. E eu leio com você em pé mesmo, Lucas 17. Coloca para mim. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Você vê que coisa. O povo não tinha percebido. Às vezes a pessoa está tão envolvida, ela está tão intertida, às vezes ela está tão preocupada com tantas coisas relacionadas à vida dela, que ela começa a perder a sensibilidade pelas coisas espirituais. Ela começa a perder a fome, ela começa a perder a sede, ela começa a perder o prazer. Então veio o dilúvio e os destruiu, diga comigo, e os destruiu alguns. Destruiu quantos? Peraí. Só Noé e a família dele foi salva? Foi? E os demais?
Ô, gente, isso não te chama atenção, não? Olha aqui quantas pessoas eu estou aqui às 15 horas. Você já pensou, dentro do que a Bíblia fala, que 25%, talvez até menos, 20%, é que realmente está levando a sério, que vai alcançar esse resultado, a salvação? Isso não te assustaria, não? Isso não iria te... Sabe, se tem uma das mensagens que lá atrás, desde quando eu era mais novinho, se tinha uma mensagem que me colocava muito temor, era saber que Jesus podia voltar. E eu estava distraído com alguma outra coisa. E depois de ter lutado, perseverado, ter buscado, ter orado, ter feito tantas coisas, ter perdido a minha vida, ter perdido a minha salvação. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando, diga comigo, comprando, e o quê? Comprando e vendendo, plantando e... Ou seja, cheio de negócio, cheio de projetos, cheio de ideias, cheio disso. Bispo, é um problema eu ter sonhos, ter projeto, empreender, plantar, construir, vender, comprar. É um problema, desde que você nunca deixe de atender os chamados do Senhor. Desde que você não deixe de dar ouvidos ao que Ele está falando com você. Jesus apontou os padrões dos dias de Noé e dos dias de Ló. E nesses dois casos, as pessoas não perceberam. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída a fogo. Aonde Noé estava com a humanidade, todos aqueles que estavam naquela época morreram, perderam a sua vida. Então eu quero te convidar a colocar a mão no coração, fazer uma análise, parar, refletir, pensar. Para, dá uma analisada. Veja. Será que vai valer a pena? Eu ter procurado, ter lutado, ter corrido, ter buscado, como diz, né? Em Lucas, o povo está comprando, está vendendo, plantando, construindo. Mas você não vê o povo orando. As pessoas perderam o prazer de orar. As pessoas não têm mais força para orar. As pessoas já não têm mais força para acordar de manhã. E poder estar num propósito que ninguém vai poder tirar isso dela. Ninguém vai poder tirar isso da vida dela. Sabe, eu vou dizer que uma das maiores bênçãos que eu vejo que Jesus, Ele presenteou a minha vida, Ele presenteou a vida do ministério, Ele presenteou a vida de tantas pessoas que entenderam isso. É essa cabeça, esse entendimento. Nós precisamos orar para pedir para o Senhor nos livrar de nós mesmos. Nós precisamos orar para pedir para o Senhor nos ajudar a não ficarmos cegos. Mas eu vou dizer para você, esse entendimento
do que nós estamos fazendo, buscando a Deus. E isso tem sido, olha, eu creio que isso vai deixar, mas vai deixar tanta saudade quando acabar. Mas também ninguém vai poder tirar de nós esse período. E ter essa cabeça, ter esse entendimento, sabe, você entender, é isso que Deus quer de você. Não tem coisa melhor no mundo. Não tem bênção, não tem nada melhor do que isso, de saber, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, o que Deus espera de mim. Eu não queria estar em nenhum outro lugar. Eu não estou aqui preocupado, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu não vivi esse momento, porque eu não conheci tal coisa, meu querido. A Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque isso aqui que eu vou ler para você agora, isso aqui é terrível. E se isso aqui está acontecendo com pessoas, não está acontecendo porque é a vontade de Deus, porque muitas receberam a palavra, receberam a direção, sabem o que elas devem fazer, mas infelizmente muitas não querem. Então, eu quero que coloca para mim no telão para a igreja acompanhar e ler comigo. Não precisa repetir, mas eu quero que você só leia, para acompanhar comigo o que eu vou ler agora, Romanos 1:18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Não tem nada oculto aqui. Deus não revelou, Deus tem deixado cada dia mais claro a verdade. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Diga comigo, sendo compreendidos por meio das coisas, o quê? De forma que tais homens são indesculpáveis. Até a criação de Deus está pregando para a gente. Até a criação de Deus. Por isso que às vezes você lê na Bíblia, que às vezes a terra, ela já não estava suportando aquela prática errada, igual aconteceu na época de Noé. Por quê? Porque nem a criação do Senhor muitas vezes está suportando a imoralidade, a mentira, as práticas erradas, que só tem se acumulado. Às vezes a pessoa, ela vai em lugares, ela viaja para lugares, ela faz determinadas coisas, né? Ela entra em determinados ambientes, você vê que ali é um local dominado por demônios mesmo. Gente, deixa eu te falar uma coisa, eu já entrei em shoppings, de eu me sentir tão mal de estar ali dentro daquele lugar, de eu falar, eu quero ir embora, não quero ficar aqui não. Aqui não é lugar para mim não. De estar oprimido. De você entrar em determinados ambientes e falar, não, o que eu estou fazendo aqui? Isso aqui não é para mim, não. A vida que esse povo escolheu, a prática, as escolhas, não quero isso aqui, não. E tem gente que às vezes ele vai para lugares, ele visita lugares, ele entra em, eu quero conhecer tal, que não sei o quê, sem um pingo de discernimento, de presença de Espírito. E às vezes ele está lá pegando uma carga para a vida dele. Uma opressão violenta que depois, às vezes na própria segunda-feira ele vira e fala, nossa, comecei tão mal minha segunda-feira. O que aconteceu? Aconteceu que você pegou uma carga para a tua vida. Você pegou uma opressão para a tua vida.
Talvez você atraiu inveja para a tua vida e não percebeu. Porque tendo conhecido a Deus, olha aqui, ó, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se o que, igreja? Fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Você vê que a pessoa ficou cega, já não vê mais nada, já não entende mais nada. Às vezes ela está lá, está perdida. Mas tudo por quê? Não glorificou a Deus, não rendeu graças. E a mente dela começou a pender para uma direção que ela não imaginava. Que ela podia começar a pensar tanta bobagem, tanta asneira, igual ela está pensando. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Gente, agora ela já está... Ela tem posters dentro da casa dela de homens, de artistas, de cantores, porque é o meu ídolo e eu não, sabe, eu venero esse aqui e eu venero aquele ali. E é de homens, é de pássaros, de quadrúpedes, de répteis. Agora o corpo dela está tatuado do bicho que ela diz que ela quer virar agora. Ela quer virar um réptil. Agora ela quer virar um cavalo, agora ela quer virar um cachorro. Gente, olha, eu vou falar, eu não tenho tempo, mas poderia dar tantos exemplos de pessoas do que elas já foram capazes de pensar e fazer com animais. Que, meu Deus do céu, é muito baixo, é muito sujo. Por isso Deus os entregou. Por que Deus ele chega ao ponto de entregar a vida de uma pessoa, por conta e risco? Meu filho, vai lá, agora você vai viver, você vai fazer. Você não vai mais agora ter o meu limite, eu estou tirando o meu limite. Meu Deus, o pior castigo de Deus na vida de uma pessoa é Deus falar, eu estou tirando o limite da tua vida. Você vai perder agora aquele temor. Você não vai mais sentir aquele temor que te brecava. Opa, acho que não é bom falar isso. Não vou falar isso aqui não. Não vou pensar assim não vou seguir nessa. Não vou passar esse sinal vermelho e amarelo aqui não. Não, eu vou entregar a vocês. A impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Agora ela começa a pensar em coisas da mente dela, em dar prazer a ela, em satisfazer a carne dela, em coisas que ela nunca na vida dela ela imaginou que ela faria uma coisa dessa. Diga comigo, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela... E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Às vezes, uma criança, às vezes ela não consegue ter o entendimento ali, às vezes ela passa e vê coisas vergonhosas, que às vezes ela vira para você e fala, papai, por que isso aqui está acontecendo, papai? Papai, por que essa pessoa está fazendo isso aqui, papai? E às vezes ali você fica, meu Deus, você tem que falar certo para não orientar errado. Porque foi a escolha que a pessoa fez, e a Bíblia diz o quê? Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras.
contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. O castigo é a pessoa começa a ficar doente, a adoentar, o corpo dela começa a sofrer com problemas graves, situações, e por aí vai. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou, diga comigo, Ele os entregou a uma disposição mental, o quê? Para praticarem o quê, igreja? Puxa vida. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas, o que elas merecem, igreja? Elas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Ou seja, tem os que praticam e tem aqueles que são coniventes, que consentem, que sabem que está errado, mas não se posiciona. Então pode voltar a mão no seu coração. Assim muitas pessoas têm vivido. E se essas pessoas, elas não correrem para se arrepender, diz em Hebreus que muitos conheceram a luz. Muitos experimentaram do dom celestial. Mas se elas voltaram à prática dessas coisas, né? Como disse a bispa ainda em um dos jejuns, elas voltaram a repetir as mesmas escolhas e decisões da sua própria vida. A Bíblia diz que é impossível que haja arrependimento. Desde quando o Senhor falou sobre essa questão do arrependimento, que só o Espírito Santo ele pode ajudar uma pessoa a se arrepender, eu nunca mais me esqueci disso. De entender que o único que pode me ajudar a mudar, o único que pode me ajudar a arrepender, o único que pode me convencer, o único que pode abrir os meus olhos, o único que pode me dar o entendimento, a clareza, a revelação, o único que me pode me dar consciência é o Espírito Santo. Então pede ajuda do Espírito Santo agora. Senhor, se eu não estou vendo, se eu não estou entendendo, se eu não estou enxergando, se talvez eu estou como nos dias de Noé, eu já estou começando a entrar nessa linha, eu estou mais preocupado com a minha própria vida, eu estou mais preocupado com os meus interesses, eu estou mais preocupado, Senhor, em viver para os meus prazeres, para as minhas vontades. Eu estou mais preocupado com o meu trabalho, eu estou mais preocupado com a minha carreira, eu estou mais preocupado, Senhor, quantos que a preocupação dele é com a carreira dele, a preocupação dele, Senhor, é com a fama dele, é com o nome, é com a credibilidade dele, meu Pai, diante dos homens, e ele se esquece que ele não tem credibilidade diante do Senhor. Quantos, meu Pai, quantos, Senhor, que estão mais preocupados, mais envolvidos com a sua própria vida, Senhor, estão preocupados em comprar,
estão mais preocupados em vender, estão mais preocupados em empreender, estão mais preocupados em construir, estão mais preocupados em plantar, e em nenhum momento ela diz: eu quero Deus, eu quero conhecer a Deus, eu quero agradar a Deus, eu quero servir a Deus, eu não vou perder esse portal que me foi aberto, eu não vou ficar de fora do que o Senhor reservou para mim. É um tempo novo, é uma estação nova, ó meu Deus, é um tempo que o Senhor reservou o melhor para o final, mas talvez ela não está vendo, talvez ela está achando o Senhor desnecessário, talvez ela já não tem mais a mesma fome de antes, talvez ela não tenha mais o mesmo apetite espiritual que antes ela tinha, ou talvez ela nunca teve. Talvez a palavra do Senhor já não é mais vista como alimento, como pão do céu, como a minha comida espiritual, o meu banquete, a minha refeição espiritual. Eu preciso de Deus, eu preciso da palavra, eu preciso, Senhor, de comunhão, eu preciso de intimidade, eu preciso me relacionar com o Senhor. Talvez, Senhor, já não existe mais. Já não existe mais esse propósito dentro dela. Às vezes ela vem na igreja, depois ela não aparece mais. Como muitos dizem: eu fui na igreja só para visitar. Não, Senhor. Já não é mais tempo para nós só estarmos, meu Pai, meu Deus, só visitando igreja. Tem pessoas que a vida dele é passar visitando igreja. Tem gente que a vida dele, Senhor, é querer conhecer igreja por igreja. Agora não é hora de conhecer igreja por igreja. Nunca foi o propósito. O propósito é conhecer a Cristo. Eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu quero me relacionar com aquele que é o único que pode me ajudar a mudar minha vida, a mudar meu caráter, a mudar minha mentalidade. Talvez você está aí, muitas vezes, preocupado com tantas coisas, mas olha como é que está a tua vida espiritual. Quanto tempo faz que você não faz um jejum? Tem alguns que ainda não fez um jejum desse propósito. Tem aqueles que ainda não vieram numa oração da madrugada, 5 horas da manhã, ainda não se esforçou para poder estar aqui. Ei, o portal está aberto. Você vai ficar de fora mesmo? Você vai perder essa oportunidade mesmo? Você vai ser sempre vencido por causa do sono. Você sempre vai ser vencido por causa do cansaço. Você está sempre reclamando que está cansado. Mas a verdade é que está faltando você se aproximar mais dele, se aproximar mais da presença dele. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso pão, é o nosso alimento. O Senhor, meu Deus, é o único que pode matar a nossa sede. O Senhor é o único que pode nos saciar de verdade. O Senhor é o único que pode nos ajudar. Senhor, o mundo, cada dia que passa, Pai, o anticristo trabalha para estabelecer o seu padrão de pensamento, para levar as pessoas a um caminho sem volta. Mas o Senhor está dando a eles a chance, a oportunidade. Amanhã você não vai poder dizer que eu não falei com você, que não era eu que estava falando com você. Às vezes você está achando que é o Pedroso, não é o Pedroso. Às vezes você está achando que é a Bispa Cléo, não é a Bispa Cléo. Às vezes você está achando que é o Bispo Fernando, é o Bispo Diego. Não, não é eles. É eu que estou falando com você. Sou eu que estou falando contigo. Sou eu que estou dizendo para você: me busca enquanto você pode me achar. Me busca enquanto você pode me achar. Se quebranta, se humilha, se entrega. Eu quero escrever teu nome no livro da vida, mas desse jeito eu não posso escrever. Como você vai alcançar a sua salvação? Como você vai viver uma vida diferente, vivendo dessa maneira? Toma uma decisão aqui hoje em nome de Jesus. Toma uma decisão aqui hoje. Toma uma decisão aqui hoje. Você precisa tomar uma decisão aqui hoje.
que você vai fazer da sua vida? Qual é a decisão que você hoje escolhe, decide? Como você vai conduzir realmente a tua vida? Como que você vai guiar, vai conduzir as coisas? Preocupado mais com a sua vida? Ô bispo, segunda-feira para mim é difícil, querido. Segunda-feira é um dia cheio para todo mundo, mas Deus está dizendo, me busque em primeiro lugar. Me busque em primeiro lugar. Tem muita gente acordando às 3 horas da manhã para estar aqui às 5. Você não pode fazer esse sacrifício. Você sabia que o pessoal de Kissimmee, para estar nesse jejum, nesse propósito das 5 horas da manhã, para nós aqui é às 5, para eles lá é às 4 horas da manhã. Você sabia que qualquer coisa que eles têm que fazer, que tem que estar no mesmo horário daqui da igreja, aqui em São Paulo, eles têm que estar 1 hora mais cedo. 1 hora mais cedo. Tem pessoas que moram em outros países e que não está perdendo, e o fuso horário é maior, muitas vezes é 6 horas, tem gente que eu conheço que é 6 horas de diferença. E mesmo assim elas estão decididas, eu vou buscar a Deus, eu não vou me preocupar com o meu sono, com o meu cansaço, eu não vou me preocupar com absolutamente nada, porque amanhã eu não vou ter do que me arrepender, amanhã eu vou olhar e dizer, eu perdi a oportunidade. Não, eu não vou perder mais nenhuma oportunidade. Se eu não levei a sério até hoje, se eu não levei a sério até esse 5º dia, então os últimos eu vou levar a sério. Eu vou buscar mais, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou ler mais a palavra, eu vou construir um relacionamento com o Senhor, mas eu não vou ficar de fora do que o Senhor tem reservado comigo. Meu querido, isso aqui é exatamente como a salvação da alma, da nossa alma. Tem aqueles que já estão com azeite extra, mas tem aqueles que, se ele não correr agora, a porta vai se fechar. O que vai acontecer aí pela frente eu não sei. Ou eu sei o de hoje, eu sei o de agora. Para de ser vencido pelo hedonismo, pelo prazer, pelas suas vontades. Para de ser vencido. Para de colocar isso à frente da tua relação com Deus. E decida que hoje você vai buscar o Senhor com a força da sua vida. Oh meu Deus, a gente está pregando, falando, insistindo, mas quem vai fazer essa obra é o Senhor, Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Senhor está falando. Que ela realmente dê ouvidos e atenção ao que o Senhor está falando. Que ela dê lugar à tua palavra. E que ela saia daqui completamente diferente. Com a vida mudada, com a mente. Com um padrão de pensamento completamente diferente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu decido que o meu padrão de pensamento será o bíblico, será da palavra. Diga, eu abro mão desse padrão que estava na minha vida e eu adoto para a minha vida o padrão de Cristo. Diga, o único que tem o poder de abençoar a minha vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu creio que você vai dar uma resposta diferente. Eu creio que você entendeu. E que você não vai perder mais nenhum momento, nenhum dia, do que Deus está fazendo. Eu consagro os azeites que estão aqui, os melos, os objetos que foram colocados sobre o altar. Todos, eu consagro, todos. Eu consagro todos eles
Tudo que foi colocado, se alguém agora à tarde trouxe alguma coisa para ser consagrado e ainda não foi, eu consagro, santifico e eu abençoo. Quando o azeite for usado para ungir a casa, a empresa, o que quer que seja, ela vai alcançar cura, mudança, libertação, transformação, resposta. Eu declaro que quando ela pegar, Senhor, esse mel para comer, para, meu Deus, ingerir, ela, Senhor, ela vai poder profetizar e dizer: a minha vida é doce como esse mel. Eu tomei esse mel e eu sei, Pai, que a minha vida agora ela é doce, doce, doce como o mel. O meu final de ano vai ser doce como o mel. E que ela faça o mesmo com seus filhos, que ela faça o mesmo com a sua família. E eu declaro que aqueles que têm pago um preço, que têm perseverado, que não perderam um dia sequer desses 5 dias, Senhor, que elas sejam honradas, que elas sejam favorecidas, que elas sejam abençoadas, que todas essas orações que nós temos realizado, Senhor, se convertam em vitórias e mudanças na vida do teu povo, em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Eu te amo e te agradeço. Amém. Amém e amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.